Vamos ali à página 7 ainda, com encontros vocálicos e consonantais. Assim, o que nós queremos agora? Noções dos encontros vocálicos consonantais, tá bem? Então, queremos ali, pessoal, noções, não é ao pé da letra, a exceção da exceção, o aprofundado, que eles nem cobram assim, mas temos de ter noções. Galera, olha só, encontros vocálicos. Existem 3 na língua portuguesa. Quando eu tenho um encontro entre vogais, por isso vocálicos, eu posso ter aquele momento em que eu separo vogais ou que eu não separo vogais, tá? Quando eu separo vogais, já vou colocar ali, pessoal, há um nome específico, hiato. A não separação, aí depende. Se eu não separar 2, o nome é ditongo. Se eu não separar 3, o nome é tritongo. Então, ou eu separo ou eu não separo. Começa comigo aqui, pessoal. Coloca assim para mim, ó. Encontros vocálicos, letra A, o chamado hiato. Então, o que é o hiato, professor? É a separação de 2 vogais. É a separação de 2 vogais. E aí dá uma confusão, porque a gente começa a confundir hiato com acento. Não, hiato é quando eu separar 2 vogais e acabou. Não importa se há ou não há o acento. Então, aí vem na tua prova tradicional palavra raiz, ou ainda, pessoal, vem na prova, por exemplo, a palavra saída. Aparece, pessoal, para nós a palavra rainha. Depois, pessoal, temos a palavra voo, Saara. E vamos colocar também mais uma tradicional, padaria. Então, vem comigo. Às vezes, a banca só pergunta se na palavra há ou não há hiato. De novo, haver hiato não quer dizer que há ou não há acento. Outras vezes perguntam se o hiato é acentuado, é outro departamento. Como é que eu... Ô, professor, mas como que eu saberei se eu devo separar ou não? Qual é a regra? Pois é, qual é a regra? A regra, pessoal, é de pronúncia. Ah, não. Isso. E às vezes vai dar uma confusão. Como assim pronúncia? Pessoal, por exemplo, lê para mim esta palavra. Como é que vocês vão lê-la? Doido. Vocês não separaram. Se vocês não separaram 2, qual é o nome? Ditongo. Professor, que ditongos? Por enquanto, não copia, só falando. Não separei 2 ditongo. Pessoal, lê para mim esta palavra. Como é que vocês leem? Doído. Fiquei muito doído após o jogo. Eu separei, não separei? Quando eu separo, qual é o nome? Hiato. Porém, quando há acento fica mais fácil. Mas aqui, pessoal, é meramente pela pronúncia. Como é que eu vou ler isso aqui? Raiz. É hiato. Tá, lê como se não fosse hiato. Lê como se fosse ditongo. Raiz. De novo. Raiz, raiz. Raiz, raiz. Ó, não copia. Apenas lê para mim. Como é que eu leio isso aqui? Paz. Aqui? País. É na pronúncia, pessoal. E a gente vai treinando mesmo, ó. Raiz. Separei? Sim, separei. Então, é hiato. Ô, professor, mas para ser hiato não tem que ter acento? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na próxima aula, nós veremos a regra do hiato. Uma coisa é a regra do hiato, a outra coisa é se é ou não é hiato. E às vezes a gente confunde na prova. Isso aqui é hiato. Ó, saída. Sempre que houver o acento, facilita a minha vida, é claro. Então, aqui também, pessoal, eu tenho um hiato. Separei as vogais? Sim, é hiato. Olha aqui, ó. Pessoal,
Aqui, eu pronuncio como hiato ou como ditongo? Hiato é ra, in, nha. Se fosse hiato, desculpa, se fosse ditongo, rainha. Então é hiato e não há acento. Então tá aqui, ra, in, nha, hiato. Claro que há pouquíssimas regras, mas há. Por exemplo, há uma regra que diz assim, ó, sempre que houver vogais iguais, tá vendo aqui? Sempre serão hiato. Se houver vogais iguais, já era, é hiato. Ou seja, sempre que houver vogais iguais, obrigatoriamente eu vou separar porque é um hiato. Então, voou, sim, pessoal, é um hiato. A mesma coisa aqui, ó, Saara, sim, pessoal, é um hiato. Então, sempre, lembra disso, sempre que houver vogais iguais, hiato. Leem, eles leem, hiato. Xiita, hiato. Vogais iguais na língua portuguesa, aí é uma regra. Hiato. Aqui que complica um pouquinho, pessoal, esse final. Eu quero que vocês façam duas leituras. Lê para mim, se a sílaba tônica fosse no dá, qual seria a leitura? Padária. Padária. Padária, todo mundo? Mas a sílaba tônica não é no dá, não é padária, é padaria. Então, aqui no final, nós temos um hiato. Padaria. Tá aqui. Então, é hiato? Sim, é hiato. Então, tá, de novo. O que é hiato? É a separação de duas vogais. Para ser hiato, tem de haver acento? Não. Não precisa. Hiato, separação de duas vogais. Muito bem. Não. Padaria é somente hiato, não pode ser ditongo. Padaria. Bom, agora que vem uma discussão. Quando eu separo é hiato. Quando eu não separo, que vem a tal história do ditongo e do tritongo, ok? Pessoal, para a letra B, que é o ditongo, existe uma observação. O ditongo na língua portuguesa, ele poderá ser crescente, poderá ser decrescente. O que é o ditongo crescente? É quando eu parto de uma semivogal para uma vogal. O que é um decrescente? Quando eu parto de uma vogal para uma semivogal. Só temos um probleminha. Qual? O que é semivogal? Vocês lembram que a primeira coisa que a gente aprende lá na escola, pessoal, são as vogais? A, E, I, O, U. Em um determinado momento na escola, o professor vem, a professora vem e diz assim, existem também as semivogais. Lembram? E vocês nunca aceitaram as semivogais. A gente não aceita. Não, para mim são vogais e acabou. E existem as semivogais. Mas quando que haverá uma semivogal? Quando eu não separar. De novo, quando eu não separar. Porque quando eu separo, é vogal, é hiato. Tá, e aí, pessoal, teremos de reclassificar. O famoso A, E, I, O, U tem de ser reclassificado, mas mesmo assim eu não vou errar. Existe uma informação aqui que é fundamental em relação a essa questão de vogal, semivogal, que quase sempre sabendo eu já vou resolver. O que é, senhor? O A. Na língua portuguesa, pessoal, o A, ele é sempre a mais forte. É que, na verdade, o A é a letra da língua portuguesa, é a letra que mais inicia palavras no português, é a letra que mais finaliza. Vocês já jogaram aquele jogo da forca? Geralmente a gente começava pela letra A, lembra disso? E quando vocês queriam enganar o oponente, vocês colocavam uma palavra que não tinha o A. Porque no nosso inconsciente, a gente sabe que o A
é a letra da língua portuguesa. Então, na tua vida, o A é sempre vogal, não tem discussão. Quando que o A é semivogal? Nunca. O A é sempre vogal. O E, pessoal, poderá ser vogal, poderá ser semivogal. Ah, tanto faz. Não, depende do contexto da palavra. Não entendi isso, já vai entender. O I, pessoal, é semivogal. Olha a confusão que vai dar daqui a pouco. De novo, o I é semivogal. Ou é vogal, ou é semivogal. E o U é semivogal. Só eu vou decorar. Não precisa. O que é sempre semivogal? Semivogal, sempre quem? I e U. Sempre serão o quê? Semivogais, né? Sempre semivogais, ok? Não coloquei, vou perguntar então. Tá, o que é o I aqui na padaria? O I é o quê? Não escutei? Mais alto? Vogal. Vogal. Vamos lá, o que é hiato? Separação de duas vogais. O que o I é? Vogal. O que o A é? Vogal. E eles perguntam na prova, e o que vocês falam? Semivogal. O A é vogal. O que o I é aqui? Vogal. Porque hiato é o quê? Separação de duas vogais. Quando que vocês vão pensar em semivogal? Quando vocês não separarem. Quando houver ditongo, ou, ainda nem vi, tritongo. Porque eles perguntam e a gente marca. Semivogal, porque todos os livros dizem I e U são sempre semivogais nos ditongos e tritongos. Só que a gente não leu o final. Só nos ditongos e tritongos, só quando eu não separo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou repetir, não precisa, vocês já copiaram, não precisa. Eu vou repetir o que eu coloquei no quadro antes. Tá comigo? Na de cima, eu separo ou eu não separo? Não separo. Se eu não separo, pais, quem é a vogal? O A é vogal. O I? Se eu parto de uma vogal para uma semivogal, que ditongo que é? Decrescente. Todos comigo? País, pessoal. Eu separo. Se eu separo, até vou colocar aqui ao lado, se eu separo, o que é o A na classificação? O A é o quê? E o I é o quê? Isso, vogal e vogal. Então, quando eu separo duas vogais, qual é o nome? Hiato. Vocês entenderam? Essa é a confusão que dá. Porque quando eu falo para vocês, o que vocês tendem a saber é o básico, é isso aí que eles perguntam. O que o I é lá? A gente já marca, não, I é semivogal. Não. Quando for hiato, ele é vogal. Ele é semivogal nos ditongos e tritongos que nem vimos. E é sempre assim? Calma, vamos devagar. Pessoal, olha essa palavra aqui, ó. Já vou ler. Primeiro me ajuda, eu fiquei na dúvida. Eu separo ou não separo? Separo ou não separo? Como é que eu pronuncio? Feito. É feito. Não é feito. É feito. Então eu não separo. Beleza. Quando eu não separar, aí vocês tendem a pensar em vogal ou semivogal. Senão eu só penso em vogais. Pessoal, no feito, quem é a vogal entre o E e o I? Quem é a vogal? Isso. E o I? Semivogal. Ditongo, decrescente. Claro que existe a exceção da exceção da exceção, nunca cobraram e nem vão cobrar. A gente tem que saber o básico. Mas a gente tem um baita problema agora. Professor, e eu só vou citar porque já caiu, senão nem citaria. Pessoal, qual é o problema? O problema é o seguinte, quando a gente pega um livro de português, eles dizem para nós que eu só sei se é hiato ou é ditongo pela pronúncia. Então, o que manda é a pronúncia. A pronúncia aqui é país ou é paz, doído ou doido. Então, é a pronúncia. Só que, às vezes, a gente não tem nem certeza na pronúncia.
Quando que não haverá certeza na pronúncia? Vou mostrar. Pessoal, eu aqui coloquei esta palavra, área, tá? E vou tentar pronunciá-la. Talvez eu consiga pronunciar aquele final tudo junto. Área. Área. Se for tudo junto é porque é um ditongo. Talvez não, né? Areia. Lá no tempo de escola de vocês, quando havia aquela matéria separação silábica, vocês lembram não? Que no início até é bacana, a gente começa a separar as sílabas batendo palmas. Casa, casa, lembram? Janela, janela. A gente curte, né? Como é que eu bato palmas em área? São 2 palmas? Área ou são 3? Areia. Nota que a gente pensa, meu Deus, eu não sei nem bater palmas direito. Não são vocês, o problema é do português. Toda a infância, pessoal, até muitos e muitos anos, eles não aceitavam de forma alguma separação. Área. Não separando, não separando, tá? Quem é que é a vogal? Entre o E e o A, quem é a vogal? O A, porque o A é sempre o quê? Vogal. O A não tem discussão, ele é sempre vogal. O E ficaria como semivogal, tanto é que a gente pronuncia como se fosse um I, área. Dificilmente alguém fala are, área. Então, pessoal, isso aqui é um ditongo crescente. Todos comigo? O que os livros dizem hoje e aceitam hoje? Eles dizem assim, olha, todo ditongo crescente no final de palavras poderá ser pronunciado como hiato. Me ajuda um pouquinho. No momento em que eles dizem para mim que todo ditongo crescente no final de palavras poderá ser pronunciado como hiato, ou seja, poderá ser separado. Então, poderia ser área ou poderia ser areia. O ditongo crescente poderá se tornar um hiato. Se tornando um hiato, aí, pessoal, hiato é o quê? 2 vogais. Hoje, claro, vem comigo. A preferência do Brasil ainda é pelo ditongo crescente. Mas todas as grandes bancas, Fundação Carlos Chagas, Sebrasp, pessoal, Fundação Getúlio Vargas e também Fundatec, já aceitam também, pessoal, como um hiato, principalmente para fins de acentuação, aula que vem. Na aula que vem, pessoal, hoje eu acho que não vai dar tempo, nós aprenderemos que poderá ser, vem comigo aqui, ó. Última, penúltima, tá vendo? Tem nome. Paroxítona, terminada em quê? Ditongo crescente, vem comigo. Última, penúltima, antepenúltima. Qual é o nome da antepenúltima? Alguém lembra? Proparoxítona, mas eles não podem falar que é uma proparoxítona real, como é a palavra máquina, árvore. Aí eles colocaram um nomezinho. A gente vai escrever depois, não anota agora, tá? Eles chamam de proparoxítona aparente, ocasional, relativa, eventual, a Fundatec chamou uma vez de falsa proparoxítona. Depois veremos. Só estou falando para vocês o seguinte, não é problema de vocês. De fato, o português aqui, pessoal, aceita 2 pronúncias. Pode ser um ditongo crescente lá no final ou pode ser um hiato, mais uma. Isso aqui, estou falando para vocês, é para acentuação. Para acentuação que é fundamental. Mais uma. Olha essa palavra aqui, pessoal. Ó, eu tanto posso ler Páscoa, quanto posso ler Páscoa. Quando eu leio Páscoa, quem é... Tudo junto. Páscoa, quem é a vogal aqui entre o O e o A? O A. Aí esse aqui fica semivogal. Ou seja, ditongo crescente. Mas o ditongo crescente no final poderá ser transformado em hiato. Páscoa. Vogal e vogal. E entre nós, vamos fazer uma fofoca só entre nós. Ó, toda a tua infância, o Brasil sempre preferiu a de cima.
Sempre, paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas entre nós, fofoca só entre nós, a de baixo parece muito melhor. Paz, o, a. E hoje, tanto faz, pessoal. Tanto faz. Na acentuação, precisaremos disso. Paroxítona em ditongo crescente ou uma proparoxítona aparente. Tá, senhor, mas se aparecer na prova que é uma paroxítona, tá certo? Fizeram agora... Bom, aí eu vou citar na próxima aula. É que dá uma confusão, às vezes, se é a mesma regra de uma proparoxítona real. Depois eu cito na próxima aula o que eles perguntaram. Tudo bem aqui? Então, todo ditongo crescente no final poderá ser pronunciado como um hiato, se transformar em um hiato. Então, esta é a lógica que eu tenho de saber, a exceção da exceção, não precisa. Professor, então, todo ditongo pode ser hiato? Não. Todo ditongo o quê? Crescente. Decrescente é só decrescente. Decrescente não. Olha aqui, vem comigo. Vôlei. Pessoal, na palavra vôlei, o E é vogal. O I é o quê? Semivogal. Que ditongo que eu tenho? Decrescente. Decrescente é só decrescente. Ah, não. Decrescente não é hiato no final também? Não. Só o ditongo crescente. Certo? Então, temos essa particularidade. Temos, sim, que na acentuação gráfica é fundamental. Não aqui, só a não ser, eu não acredito nisso, tá? A não ser que no teu edital venha a separação silábica. Não acredito que venha. Ah, se vier separação silábica, daí... E mesmo assim, as duas seriam válidas. A primeira é a tradição, mas as duas seriam válidas. Aí teremos de ver mais algumas regrinhas. Nunca veio, né, pessoal? Bom, pode falar. Uma hipótese de questão, se vier assim como sugestão que todo, a palavra todo, tá? Que, como tu colocaste aí, ó, crescente, tem que ser um hiato, a palavra todo, tá? Aham. Correto? No final de palavras, o ditongo crescente poderá se transformar em um hiato. Sim. Mas a palavra todo, daí tá correto. Sim, no final de palavras. A gente aceita o ditongo crescente como hiato lá no final da palavra. Tá? Então, sim. Só quando é crescente. Sim. O decrescente não. Tá bem? Quando houver acento no U, Franciele, e no I, serão hiatos. Perfeito. Tá? Quando houver acento, saída, saúde, gaúcho, aí serão hiatos e nós veremos na acentuação, tá bem? Isso, Daniel. Daí na próxima aula nós falaremos da regra de veículo que já caiu na Fundatec também. Série, mesma coisa. Pode ser um ditongo no final, né? Série, ou é um ditongo crescente, ou é um hiato, tá? Série ou série. Mas isso a gente vai consolidar muito, pessoal, porque na acentuação é o momento de cobrarem de vocês. Agora, só para a gente finalizar essa partezinha, coloca para mim o que é um tritongo.